Boas palavras, poesias e reflexões. Hoje essas nossas boas palavras não podem ser leves, não podem ser tranquilas, porque estamos todos, as pessoas, todas e todas as pessoas que têm um pingo de sensibilidade, de consciência, de ética, estarrecidos, apavorados, indignados com o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, em Israel. Primeiro foi o Hamas que matou várias famílias judaicas, jovens, etc. E depois agora os judeus que estão massacrando, literalmente, cometendo um verdadeiro genocídio em relação ao povo palestino, que não é o Hamas, né? Então, eu quero fazer algumas reflexões hoje que não podem ser reflexões leves. Nós temos os três povos, as três religiões, as três grandes religiões chamadas religiões do livro, né? Que são o judaísmo com a Torá, o islamismo com o Alcorão, o cristianismo com a Bíblia. As três grandes religiões aceitam, né, os 10 mandamentos de Moisés, porque Moisés é considerado pelas três religiões um grande profeta. E entre esses 10 mandamentos existe um imperativo simples, claro, direto: não matar. E, no entanto, todos matam à vontade. Nunca nós nos embebemos desse princípio básico, óbvio, de que temos que respeitar a vida e que não há justificativa para matar um outro ser humano. Não há justificativa para ceifar vidas, não há causa, não há direito, nem dever, nada que justifique tirar a vida do outro. Menos ainda tirar a vida de crianças, que são o nosso futuro. A criança que é a mais vulnerável, que é a mais indefesa, que é a mais linda, que é o ser que está ali apenas para receber amor, cuidado, proteção. E nós matamos as crianças. Matamos as crianças negras nas periferias do Brasil. Matamos as crianças judaicas no Holocausto nazista. Matamos agora as crianças palestinas, né, que não tem nada a ver com Hamas, né? Matamos as crianças na Ucrânia, né? Matamos as crianças na bomba atômica, com a bomba atômica, né, as japonesas. Quantas crianças morreram naquele momento? Ou seja, o ser humano, e principalmente eu tenho que dizer, quem são os que matam? Quem são os que fazem a guerra? Quem são os que fazem as armas, que aliás as guerras são sustentadas pelas fábricas de armas? Porque, como diz um vídeo aí fantástico do Eduardo Galeano, as guerras precisam de armas e as armas precisam de guerra. Então, semeemos guerras no mundo para vender armas. Quem são? Homens, eu digo homens do sexo masculino, né? Se as mulheres governassem o mundo, não haveria ou haveria muito menos guerra, porque as mulheres são mães, as mulheres não querem que seus filhos morram, né? As mulheres também são vítimas das guerras, que elas são em todas as guerras, as mulheres são estupradas, também são mortas, né? Seus filhos mortos, seja seus filhos mortos como vítimas, seja seus filhos mortos como soldados. Então, se nós tivéssemos uma governança mundial, uma liderança mundial mais feminina, mais sensível, né, mais preocupada com a vida, né, nós não teríamos toda essa guerra por lucro, por poder, por ambições vis, por pedaços de terra, quando o mundo é um só, quando o planeta é um só, quando a humanidade é uma só. Então, eu pelo menos, e muita gente, se sente tomada de extrema indignação quando a gente vê essas cenas tão tristes, tão terríveis, de corpos espalhados, de hospitais destruídos, de escolas destruídas, de pessoas em desespero, em fuga. Isso foi em toda parte. Nós tivemos, recentemente eu fiz também, no ano passado, uma Boas Palavras falando sobre isso, aquele caso horrível das crianças Yanomami que morreram à míngua de fome. Então o que é isso? Que planeta é esse?
Como que nós não tomamos consciência e ponhamos a mão na consciência que é impensável, seria impensável, é indefensável matar crianças, assim como é indefensável abusar sexualmente de crianças, assim como é indefensável escravizar crianças em trabalhos, né? Desde muito cedo, como existe ainda em vários lugares do mundo, assim como é indefensável desrespeitar qualquer direito das crianças e deixá-las à míngua passando fome. Gente, eu até engasgo, porque é alguma coisa que me dá tanta indignação, porque século XXI e nós ainda estamos nessa, né? Jesus disse: amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7, mas os donos do poder ignoram totalmente esse tipo de ética pacifista, pacífica. Eles querem a guerra, eles querem a morte. E todo mundo fica de mãos atadas, meia dúzia de manifestações no mundo, mas os donos do poder, aqueles que fabricam as armas, os grandes impérios, como a Rússia, como os Estados Unidos, né? Que a Rússia invadiu a Ucrânia, que os Estados Unidos ajudam Israel a massacrar os palestinos e assim vai, né? Produzem armas à vontade, vendem armas para todos os lados, né? O complexo militar americano tem lobby no Congresso americano, né? Essa democracia, pseudodemocracia, sustentada pelas guerras que semeia no mundo inteiro e ajuda a ficarem vivas no mundo inteiro. E as pessoas não fazem nada, né? Quer dizer, nós estamos aí, vamos assistir de braços cruzados um verdadeiro genocídio agora de Israel sobre a Palestina. Eu espero que, felizmente, o Lula teve uma atitude bastante digna de falar com Israel, de falar de se colocar, né, com uma proposição de intermediação, de paz, de pedir ajuda humanitária, de pedir que os israelenses permitissem que as crianças sejam retiradas, sejam ajudadas. Mas eu não sei se vai ser suficiente, eu não sei se isso vai realmente acontecer. Então o que a gente pode aqui é orar, a gente pode se indignar, a gente pode fazer poesia que exprima toda essa dor que eu estou sentindo, que muitas pessoas estão sentindo. Espero que muitas pessoas sintam, porque isso significa que a humanidade não está morta, que o humanismo não está vencido, que a compaixão não está desterrada dos nossos corações. Nós temos que pensar que as crianças deveriam ser a prioridade absoluta do mundo. A prioridade para não ter fome, a prioridade para serem respeitadas, para terem escolas, para terem saúde, para terem lazer, para terem famílias, para terem água potável, para terem terras, para terem saúde, para terem tudo o que elas teriam e têm direito de ter. As crianças são seres iluminados, são pessoas novas que começam no mundo, recomeçam no mundo, segundo a ideia reencarnacionista, recomeçam no mundo para trazer novas percepções, novas ações para mudar este mundo. Se elas não são acolhidas, se elas não são tratadas, se elas não são respeitadas, elas podem, e muitas vezes se tornam, pessoas que vão reproduzir essa violência, que vão reproduzir o abuso, a guerra, porque não foram acolhidas e amadas, respeitadas e integradas como deveriam ter sido, e educadas como deveriam ter sido. Então é preciso romper esse ciclo, é preciso acabar com essa violência contra toda a humanidade, com a matança, né, com as guerras. Guerras nunca mais. Nós devemos entender que a guerra não se justifica, a violência não se justifica, a matança não se justifica. Se a gente for olhar do ponto de vista dos mandamentos mosaicos que amparam as 3 grandes religiões que guerreiam no mundo, né? Os cristãos, os muçulmanos e os judeus, né? Não existe relativização do não matar. Não matar quando? Ou matar-se. É não matar. É não matar. Não matar é o imperativo categórico que nós deveríamos ter como horizonte ético maior. Nenhuma revolução, nenhuma chacina, nenhuma guerra, nenhuma violência contra o outro. E, principalmente, nenhuma arma.
porque a arma pressupõe a possibilidade ou a finalidade óbvia de matar. Então, teríamos que acabar. Comênios, o grande Comênios, educador tcheco, que era um pacifista em pleno século XVII, dizia que nós só iríamos acabar com as guerras o dia que parássemos de fabricar armas. E isso é tão verdade no século XVII quanto é verdade, muito mais verdade, no século XXI. Porque a indústria armamentista atingiu uma expansão trilhardária no mundo. Então, os interesses de manter os conflitos, de manter as matanças, continuam, persistem, né? E as crianças são vítimas, e as mulheres são vítimas, e os homens são vítimas também. Todos os seres humanos são vítimas. Isso para não mencionar os animais, né? Os nossos irmãos de outras espécies que também sofrem a nossa violência na Terra, né? Ou seja, essa espécie humana precisa vencer esse primitivismo, essa barbárie da violência e se colocar como ser humano mesmo, racional, compassivo, solidário. É isso que nós pretendemos. Eu vou aqui ler, como sempre, algumas poesias. A primeira, vou lembrar a poesia fantástica, triste, mas necessária nesse momento, que é do Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas, alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Depois uma poesiazinha tão singela da Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança todos têm que respeitar. Agora eu vou compartilhar com vocês duas poesias. Uma que eu publiquei aí nas redes sociais no dia que estourou a guerra. Olho por olho e o mundo inteiro vai ficando cego. Gandhi. Nas guerras não tomo partido, porque o sangue não tem cor, porque crianças não são patriotas, porque as armas não são bem vendidas ao qualquer lado do fronte. Nas guerras, oro por todos. Embora a história explique as culpas certas e incertas, acredito que a paz só venha pelas canetas e olhos nos olhos das mães. Homens comandam as guerras, homens fazem as armas, homens lideram nações. O dia em que o patriarcado for varrido da história, mulheres serão diálogo e seus filhos não mais morrerão. E outra que eu fiz aqui, para encerrarmos por hoje, com grande lamento e grande indignação. Os homens fazem a guerra e as crianças massacradas. Os homens fabricam bombas, que em crianças são miradas. Os homens exploram o irmão e a crianças a míngua de pão. Os homens têm mentes destrambelhadas e as crianças são abusadas. Os homens secam a terra e as crianças herdam o fogo. As crianças fora do jogo, da brincadeira e da vida, desrespeitadas, caladas, sua inocência traída. Crianças pedem socorro, aconchego, proteção. Todos lhes devem algo que acarinhe o coração. A terra será maldita e toda a paz interdita enquanto alguma criança tiver perdido a esperança. Chega de tanta matança que os homens que não são mães promovem com sua ganância. Chega, homens sem ternura, de arrancar de uma criança sua infância pura e a vida com sua bonança. Deixai vir a mim os pequeninos, disse alguém que amava os meninos. Ouçamos sua voz potente para que o reino, enfim, esteja presente. E assim ficamos com o nosso Boas Palavras, Poesias e Reflexões. Até o próximo sábado.